Saudações a toda a comunidade acadêmica, saudações a toda a comunidade ximiana. Respondo pelo nome de Vasco Alexandre, estudante de curso de licenciatura em Contabilidade e Auditoria no ISIM, que é o Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. Bem, eu vim por meio desta apresentar mais um trabalho ligado à cadeira Contabilidade Financeira 2, lecionada pelo docente Abil Muxanga. Bom, nosso trabalho tem como tema, né, normas contabilísticas de relato financeiro, a norma 11, né, que são a agricultura e ativos biológicos, né. Então, a norma 11, ela trata sobre a agricultura e ativos biológicos, né, cujo os tópicos dos nossos trabalhos, estamos a falar também do objetivo, o âmbito da aplicação da norma 11, o reconhecimento e mensuração. Estamos a falar de reconhecimento dos ganhos e perdas. Estamos a falar da impossibilidade de mensurar o justo valor com a fiabilidade, né? Estamos a falar dos subsídios do governo, estamos a falar das divulgações, sejam elas gerais, né? Informações adicionais para ativos biológicos, onde o justo valor ele não pode ser mensurado com a fiabilidade, e também os subsídios governamentais. Bom, indo para aquilo que é o objetivo da nossa norma. O objetivo da norma é de estabelecer o tratamento contabilístico das operações e a divulgação das operações relativas a atividades agrícolas. Bom, esta norma ela visa a fazer aquilo que são reconhecimentos e mensuração dos ativos biológicos, o tratamento dos produtos agrícolas na colheita, as divulgações obrigatórias nas demonstrações financeiras. Âmbito da aplicação da norma. A norma 11, estamos a falar da agricultura e ativos biológicos. Bom, a norma 11, ela deve ser aplicada, né? Ou seja, a norma 11, ela aplica-se a ativos biológicos. Então, ela deve ser aplicada em relação à contabilização do que se segue desde relacionada com a atividade agrícola, falando de ativos biológicos, produtos agrícolas no momento da colheita, subsídios do governo relacionados com atividades agrícolas. Esses subsídios do governo eles são mencionados no parágrafo 18 e 21 da presente norma, e também dizer que esta norma ela não aplica-se a terrenos relativos à atividade agrícola. Podemos ver na norma 13, né, ativos tangíveis, e norma 16, ativos tangíveis de investimento. Bom, também temos ativos intangíveis agrícolas, né? Ativos intangíveis relativos a atividades agrícolas, né? Temos aqui na norma 14, ativos intangíveis. E estamos a dizer também que esta norma ela aplica-se a produtos agrícolas que são os produtos colhidos, né? Que são os produtos colhidos dos ativos biológicos de uma entidade, aquela entidade que no ponto de colheita, sendo depois de aplicada, né? Vamos a falar da norma 9, os inventários, ou qualquer outra norma apropriada. Assim sendo, estamos a dizer que o quê? Estamos a dizer que esta norma ela não trata de transformação de produtos agrícolas após a colheita. Por exemplo, estamos a dizer que apesar da transformação das uvas em vinho ser uma extensão lógica e natural da atividade agrícola, essa transformação ela não está incluída na definição agrícola prevista na presente norma. Bem, passo desta apresento né, um exemplo, né, de ativos biológicos, produtos agrícolas e produtos transformados após a colheita. Temos aqui os ativos biológicos, temos vacas leiteiras, temos aqui videiras, né? Temos aqui pomares, cana-de-açúcar, vinhas, né? Temos aqui ovelhas, temos aqui produto agrícola, estamos a falar do leite, estamos a falar das uvas,
Estamos a falar daquilo que são frutas, ah, ah, cana, a cana de açúcar da cana, estamos a falar da lã da ovelha, né? Então, em que produto ou esses aditivos biológicos que produzem aquilo que são transformados? Por exemplo, o leite, ele é transformado em queijo, ou as uvas elas podem ser transformadas em vinho, as frutas podem ser transformadas em sumos e compotas, a cana ela pode ser transformada em açúcar e a lã ela pode ser transformada em fio de lã e carpetes. Bom, ah, bom, ainda neste âmbito, estamos a dizer que o quê? A atividade agrícola ela abrange um conjunto diversificado, né, de atividades, como por exemplo a criação de gado, ah, a criação de uma silvicultura, a safra ocasional ou permanente, estamos a falar daquilo que são as plantações, estamos a falar da floricultura e a aquacultura. Estas incluem viveiros de peixe, né? Nesta diversidade, porém, existem características que devemos saber, ou essas características elas são consideradas comuns. Estamos a falar da capacidade de transformação, ou seja, os animais e plantas vivos, eles são capazes de se transformar biologicamente. Ou estamos a falar também aquilo de a gestão da transformação, sendo que esta gestão ela facilita a transformação biológica através do aumento, né, ou através da manutenção das condições necessárias para que a transformação se realize. Por exemplo, estamos a falar a nível nutricional, que existe uma mistura, temos a falar que estamos a falar de nível nutricional, estamos a falar da mistura, estamos a falar da temperatura, estamos a falar da fertilidade e a luz. Sendo que esta gestão, ela distingue aquilo que é a atividade agrícola de outras entidades. Por exemplo, estamos a falar da colheita em espaços não geridos, estamos a falar da pesca no oceano ou corte em floresta virgem. Ou seja, isto aqui nós não consideramos uma atividade agrícola. E também a sua transformação, né? Continuando. Características principais: transformação biológica dos seres vivos, gestão por transformação pelo produtor, estamos a falar da mensuração das alterações físicas e qualitativas, e temos como exemplo o crescimento de animais, o desenvolvimento das plantações e a produção agrícola. Bem, a transformação ela pode gerar crescimento, que também origina o aumento de quantidade ou qualidade, né, do produto agrícola. Então, estamos a falar da degeneração, que é a diminuição da quantidade ou qualidade, né, deste produto. Estamos a falar da procriação, que é o nascimento de novos animais ou plantas. Este pode gerar algum rendimento, né? Pode gerar algum rendimento, ele gera, não pode, ele gera rendimentos adicionais, a procriação. Estamos a falar da produção agrícola, falando da leite, lã, borracha, folhas de chá, entre outros. Bom, reconhecimento de ativos biológicos. Um ativo ele é reconhecido quando a entidade ele controla o ativo, a entidade ele controla o ativo, também que seja provável, né, que fluem para a entidade benefícios econômicos futuros, o custo ou justo valor ele pode ser mensurado com a fiabilidade. Então, o que isso quer dizer? Que na atividade agrícola o controle ele pode estar evidenciado através de, por exemplo, da propriedade legal do gado ou da marca registrada no gado a quando da aquisição, nascimento ou desmanda. E os benefícios econômicos eles são geralmente avaliados através da mensuração de atributos físicos relevantes, né? Estamos a falar que os benefícios econômicos eles são avaliados, né, através daqueles que são os atributos físicos relevantes. Então, sendo que um ativo biológico ele deve ser reconhecido ou deve ser mensurado no reconhecimento inicial e no fim de cada período contabilístico ao seu justo valor, menos os custos estimados no momento da venda. Então, estamos a dizer que há reconhecimento do seu justo valor, né, menos os custos estimados no momento da venda, exceto no caso
no caso descrito no parágrafo 16, né, da presente norma, que não pode ser mensurado com a fiabilidade. Bom, indo para o parágrafo 16, também trataremos cá, mas na regra geral, os ativos biológicos eles devem ser mensurados, estamos a falar daquilo de justo valor menos os custos estimados, né? Tanto na aplicação, temos que falar do reconhecimento inicial e final de cada período contabilístico. Então, nós reconhecemos através do reconhecimento inicial, né, os será o justo valor e custos estimados das vendas, que serão ao final de cada período contabilístico. Bem, mensuração dos produtos agrícolas, estamos a falar de produtos na data da colheita, esses que são mensurados ao justo valor, que deduzem os custos estimados de venda. Estamos a falar exemplificadamente da colheita de milho, colheita do algodão, colheita das uvas e colheita da cana de açúcar. Bom, estes eles devem ser conhecidos, né, nos estados do período que possam resultar, né, daquilo que são os reconhecimentos iniciais do ativo biológico, as alterações do justo valor e reconhecimento inicial dos produtos agrícolas. Temos exemplo do nascimento do bezerro, né? O nascimento de um bezerro é um ganho contabilístico, porque ele vem aumentar aquilo que é a nossa produção, né? Ele vem aumentar aquilo que é a nossa produção. Então, o ganho, né, ou perda, né, que surgir, né, que surja no conhecimento inicial do ativo biológico a justo valor menos custos no momento da venda, e o ganho ou perda resultante das versões no justo valor ou os custos no momento da venda, eles devem ser incluídos nas dimensões dos resultados do período em que ocorre. Então, estamos a dizer que o ganho ou perda que surgiram no investimento inicial de um produto aquilo com justo valor menos os custos estimados no momento, esses também devem estar incluídos na demonstração de resultados em período que ocorre, pode ocorrer também como uma colheita. Então, estamos a falar da impossibilidade de mensurar o justo valor com fiabilidade. Este é o nosso parágrafo 16. Bem, para o nosso parágrafo 16, estamos a dizer que existe a presunção de que o justo valor de um ativo biológico ele pode ser mensurado com fiabilidade. E esta presunção apenas pode ser dada no reconhecimento inicial de um ativo biológico. Esses quando estiverem disponíveis determinados preços no mercado, né? E quando as alternativas para determinação do justo valor manifestante, eles não forem eles não forem viáveis neste caso. Então, estamos a dizer o quê? Que num caso destes, o ativo biológico ele deve ser mensurado ao seu custo menos amortizações acumuladas e quaisquer perdas por imparidades acumuladas. Porém, quando o justo valor deste ativo biológico se torna fiavelmente mensurável, uma entidade ela deve mensurar esse ativo ao justo valor menos os custos no momento da venda quando o ativo biológico não corrente ela satisfaz os critérios para ser classificado como um ativo detido para venda de acordo com a norma 22. Bem, esses ativos não correntes detidos para venda e as unidades operacionais continuadas, ela presume-se ao justo valor e pode ser mensurada com a fiabilidade. Então, resumidamente, né, a parágrafo 16, ele diz que quando não existe um mercado fiável, o ativo ele é mensurado pelo custo, menos a amortização, menos imparidades. Então, posteriormente, quando o valor puder ser determinado com fiabilidade, passaremos a usar, né, passa a ser usado o justo valor menos os custos da venda. Bom, indo para aquilo que são os subsídios governamentais, ou simplesmente subsídios do governo.
Bem, o governo, ah, temos aqui subsídio não condicional. Um subsídio não condicional do governo relativo ao ativo biológico ou mensurado ao seu justo valor menos os custos estimados no momento da venda. Estamos a dizer que eles devem ser reconhecidos quando e somente quando o subsídio se tornar recebível. Então, é reconhecido como rendimento quando se torna recebível, né? É reconhecido quando se torna recebível. Também temos aqui, né? Estamos a dizer que o quê? Se um subsídio do governo relativo ao ativo biológico ele é mensurado ao justo valor, menos os custos estimados no momento da venda, é um subsídio condicional. O que seria? Este subsídio condicional ele é reconhecido apenas quando todas as condições expostas elas forem cumpridas. Estamos a falar de situações em que a atribuição do subsídio proíbe a entidade de exercer uma atividade agrícola específica, sendo que uma entidade ela deve reconhecer o subsídio como rendimento quando e apenas quando as condições previstas de acordo com o subsídio elas estão satisfeitas. Exemplo, estamos a falar de o governo, né, nos conceder um subsídio para o cultivo numa área agrícola durante 5 anos. Como é que será tratado isto? Estamos a dizer que o tratamento, estamos a dizer que este tratamento ele não é reconhecido imediatamente, só é reconhecido quando houverem, né, quando as condições forem feitas. Por isso estamos sobre um subsídio condicional, né? Então, o subsídio não condicional é reconhecido como rendimento quando se torna recebível. Então, o subsídio condicional, nós temos lá condições que o governo impõe e essas condições, estamos a dizer que todas as condições impostas, ele é reconhecido quando todas as condições impostas elas forem cumpridas. Bem, divulgações gerais. Ah, Nas divulgações gerais, uma entidade, estamos a dizer que uma entidade, ela deve divulgar os ganhos e perdas reconhecidas, né? Uma entidade, ela deve divulgar aquela quantia total do ganho ou perda que surja no período corrente. Então, no reconhecimento do momento inicial dos ativos biológicos e produtos agrícolas e das variações do justo valor menos os custos estimados no momento da venda dos ativos biológicos. Então, temos aqui uma entidade, dissemos que uma entidade, ela deve divulgar, né, a existência ou a descrição dos grupos de ativos biológicos, sendo a natureza das atividades agrícolas e as quantidades físicas produzidas, né. Também temos aqui, né, a divulgação de justo valor, sendo que a entidade ela deve divulgar os métodos utilizados para determinar o justo valor, quais métodos usou, né? Quais métodos a entidade usou para determinar o justo valor. Também temos que dizer os pressupostos que adotamos, os pressupostos que a entidade adoptou para divulgar o justo valor. Também temos os justos valores dos produtos agrícolas colhidos. Bom, divulgações dos ativos biológicos. Estamos a dizer que as divulgações de ativos biológicos eles são de caráter obrigatório, não? Eles são informações obrigatórias. Estamos a falar de ativos dados como garantias, restrições de propriedades, compromissos futuros, estratégias de gestão de riscos. Ah, Movimentação daquilo que são movimentação dos ativos biológicos. Na movimentação dos ativos biológicos, ah, devem ser evidenciadas aquisições, né? Devem ser evidenciadas aquisições feitas, as vendas, as colheitas, as transferências, os ganhos ou perdas por variação de valor e outros movimentos, sejam eles relevantes. Bem, quanto à fiabilidade, né? Dissemos que ah, o- devem ser divulgadas ah, informações fiáveis, né? A descrição dos ativos, as razões da impossibilidade da mensuração,
o método de amortização, deve ser divulgada a vida útil e o valor bruto e as amortizações acumuladas. Bem, ah, ainda no âmbito da divulgação daquilo que são os ativos, né? A divulgação dos subsídios governamentais. Bem, nos subsídios governamentais, estamos a falar da natureza dos subsídios, que estamos a falar do valor reconhecido, estamos a falar das condições ainda não cumpridas, estamos a falar das contingências associadas. Bem, passando desta, temos aqui um caso prático, né? Alguns casos práticos. Bom, nestes casos práticos, entendemos aquilo que são Então, temos a dizer que dois indivíduos, temos a dizer que a Donga Limitada fez uma pequena plantação no seu jardim, né? Nesta plantação no seu jardim, a Donga Limitada fez uma pequena plantação no seu jardim e este, por sua vez, quis aumentar a sua vegetação com mais uma árvore. Então, estamos a dizer que a Ndonga, ela fez uma pequena plantação no seu jardim, né? E por sua vez quis aumentar a sua vegetação com mais uma árvore. Então, estamos a dizer que os gastos de produção de mais uma árvore, ela foi estimado, temos aqui gasto de produção de uma mangueira, né? Esta árvore foi considerada uma mangueira no valor de 300 mil e este gasto foi estimado em apenas um ano, né? Que são gastos de apresentação da mangueira, foi considerado 300 mil e gastos com modo que é né? Que é mão de obra, neste valor são de 70 mil. Então, temos aqui os gastos de plantação. Como gastos de plantação, nós teremos a 27, né? Que são ativos biológicos. Temos aqui também a 271, produção, né? A 2712, que é a plantas, né? Estamos a dizer que estamos a produzir, estamos a querer produzir uma árvore, né? Então, este vai em contrapartida da 12, que é bancos, 121, depósitos de ordem, no valor de 300 mil, pela plantação da mangueira. Então, relativamente ao gasto da mão de obra direta, então temos aqui os gastos com pessoal, né? Que é a classe 6, né? 6.2, custos com pessoal, 6.2, remuneração dos trabalhadores no valor de 70 mil e também em contrapartida da 1.2 bancos, 1.2.1 depósitos à ordem no valor de 70 mil pelo gasto com a mão de obra. Bem, também outro exemplo, né? Então, estes foram os lançamentos, né, que a Ndonga terá que fazer relativamente ao gasto, né, desta plantação, né? Então, ela reconhecerá, né, aquilo que é o ativo, né, que é o ativo biológico e também reconhecerá a mão de obra, né, neste caso. Bem, a empresa Vasquinho Limitada adquiriu 50 vacas para a criação. Então, nestas 50 vacas, o custo de aquisição foi de 1.200 e o justo valor das vacas na data da aquisição foi de 1.250 meticais. E os custos estimados de venda, foram estimados em 50 mil. Então, segundo a norma 11, os ativos biológicos, eles são reconhecidos pelo seu justo valor menos os custos estimados da venda. Então, fazendo o justo valor, né, que é o valor do ativo, né, estamos a dizer que o justo valor da vaca na aquisição foi 1.250, menos os 50 mil que foi os custos estimados de venda. Então, temos aqui o valor de 1.200. Logo, entenderemos que o nosso ativo biológico é 1.200. O nosso ativo biológico estará estimado em 1.200, pois não existe ganho nem perda, porque o valor coincide com o custo. Então,
nós calculamos aquilo que é o nosso justo valor e o custo estimado de venda. Então, o ativo biológico, neste caso, ele será reconhecido por 1.200.000, né? Então, para o, eh, para o reconhecimento inicial, então, dando um exemplo, um outro exemplo prático, estamos a dizer que, que uma empresa, né, agrícola, ela adquiriu 20 vacas para a produção, né, onde o seu preço, né, de compra foi 400.000. Então, o seu justo valor foi de 430, os custos estimados de venda foram de 10.000. Neste caso, nós temos a dizer que o quê? Que o valor do ativo biológico, o justo valor é de 430.000 e os custos estimados de venda são de 10.000. Então, nesta subtração, nós subtraímos, né? Teríamos aqui o reconhecimento, né? Como 420.000, né? Que será o ganho inicial. Logo, o ativo biológico ele será reconhecido, onde o nosso ativo biológico estará estimado de 420.000. Então, o nosso ganho reconhecido neste exercício ele será reconhecido como 20.000, né? Bom, também temos aqui outro exemplo. Uma empresa possui um rebanho de gado registrado em 31 de 12 do ano N, por justo valor líquido de 800.000. Em 31 de 12 do ano N mais 1, o justo valor foi de 950.000. Os custos estimados de venda foram de 30.000. Então, teremos aqui o justo valor, né, que foi estimado neste ano N mais 1, menos de 30.000, no valor de 920.000. Então, queremos saber qual será o ganho. Então, teremos aqui o nosso valor de 920.000 e menos 800.000. Então, segundo o tratamento contabilístico, a norma 11 ela determina que as variações de justo valores sejam reconhecidas na demonstração de resultados. Então, estamos a dizer que o quê? Que o novo valor, né, do ativo ele será reconhecido em 920.000 e o ganho também será reconhecido em 120.000. Só para constar mais um exemplo prático, estamos a dizer que nós tivemos, por exemplo, nascimento de bezerros, né? Nascimento de rebanho, né? De gados. Então, neste nascimento destes banhos, vamos lá, o justo valor de bezerro, um bezerro, eles, vamos lá estimar um bezerro em 18.000, né? Nasceram 8. Então, vamos estimar um bezerro em 18.000, né? Então, e os custos estimados de venda eram de 1.000 meticais por cada bezerro. Então, temos aqui a resolução líquida Então, por bezerro, nós teremos aqui, teremos também a dizer que temos que calcular, né, o justo valor menos os custos estimados de venda, que serão de 18.000 menos 18.000 menos 1.000, que serão 17.000 por bezerro. Então, estimado o total dos bezerros, estamos a falar de 8 bezerros, que nos dará uma quantia de 136.000. Então, estamos a dizer que o quê? Que estes bezerros, eles não foram, né? Estamos a dizer que houve nascimento. Então, nós reconhecemos o ativo biológico no valor de 136.000, no total dos 8 bezerros, e o ganho do período em 136.000. Bem, então, o que é um ativo biológico? Um ativo biológico é um animal ou planta vivo controlado por uma entidade. Como é que os ativos biológicos eles são mensurados? Também, como ao correr do nosso exercício, também a dizer que os ativos biológicos eles são mensurados pelo justo valor menos os custos estimados de venda. O que é um produto agrícola? Um produto agrícola é um produto obtido de um ativo biológico no momento da colheita, onde são reconhecidos os ganhos e perdas do justo valor. Então, onde são reconhecidos os ganhos e perdas do justo valor? Então, os ganhos e perdas elas são reconhecidas nas demonstrações dos resultados do período. Então, a transformação das uvas em vinhos está abrangida pela norma 11. Bem, logo no início nós dissemos que não, porque a norma 11 ela termina no momento da colheita, a transformação posterior segue outras normas contabilísticas, né? Então, um exemplo de subsídio, né? Um subsídio governamental. Uma empresa recebeu um subsídio governamental de 500.000 para apoiar a criação de gado. O subsídio
esses não possuem condições, então estamos a entender que é um subsídio não condicional. Então, de acordo com a norma 11, subsídios não condicionais relativos a objetivos biológicos, eles são mensurados a justo valor e devem ser reconhecidos como rendimentos quando se tornam recebíveis. Então, sendo deste que a empresa ela recebeu, né? Então, a empresa recebeu, então nós reconhecemos imediatamente o reconhecimento de subsídios no valor de 500 mil. Por quê? Porque esse subsídio ele não possui condições. Então, estamos a dizer que a empresa já recebeu também esse subsídio. Então, há reconhecimento imediato deste subsídio. Desta feita, termino a minha apresentação. Esta apresentação tem como foco a norma 11. Estamos a falar aqui da agricultura, né? A norma 11, estivemos a falar aquilo da agricultura e ativos biológicos. Bom, desta feita, obrigado. Até mais uma norma.